Olá, começa agora o Em Casa do Povo, um momento onde a gente vai conversar sobre o panorama do novo coronavírus aqui na nossa cidade e quais são as ações feitas pelos políticos aqui da Câmara Municipal. E hoje a gente recebe o vereador Paulinho dos Condutores, nosso primeiro convidado do Em Casa do Povo. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado. Para começar, a gente vive um momento muito complexo mundial, né? A pandemia do novo coronavírus tem afetado não só a saúde pública, mas também a economia. Claro que aqui na nossa cidade a gente sabe que o número de casos ainda está em crescimento. Qual que é a sua visão desse panorama aqui em Jacareí? Eu acho que na realidade, né, aqui em Jacareí, né, não tem um crescimento tão grande, né? E eu acho que Jacareí está no caminho certo, né? Eu acho que o sistema de isolamento, né, já deu certo em muitos países aí da Europa, né, e no Brasil também mostrou que dá certo, né. Então, eu acho que isso que é importante, né. A gente está aí numa ofensiva, né, discutindo, conversando com as pessoas a importância de fazer esse isolamento social. Creio eu que se tivesse obedecido mesmo às riscas, né, como São Paulo, um exemplo, né, 70%, com certeza, né, os comércios já teriam voltado, esse crescimento seria bem minúsculo, né. Então as pessoas acho que estão começando a se conscientizar, né, porque no início muitos até não acreditavam. Hoje ainda tem pessoas que não acreditam, né, mas a gente está vendo aí a todo momento, né, um exemplo, Manaus, né, a situação que está chegando em Manaus, né, onde praticamente não tem mais nem terreno para se enterrar as pessoas, né. E como ainda não desenvolveu uma vacina, um remédio, né, o melhor remédio é o isolamento social, né? A gente sabe que tem uma pressão grande aqui em Jacareí, no Brasil inteiro, né, a reabertura dos comércios, né? Mas também sabemos que primeiramente a gente tem que preservar a vida, né? Temos que ter pessoas vivas de carne e osso para voltar ao trabalho, porque senão, né, abre-se os comércios, amanhã volta todo mundo para o centro, começa a aumentar, né? A cidade não está preparada estruturalmente para receber, né, as pessoas, e aí como que vai ficar, né? Então eu acho que a gente tem muita consciência em relação a isso, né? Acho que tem que trabalhar firme. A Jacareí agora já está fazendo hospital de Campana, né, que já está ali em reforma, né? E aqui também já tem vários leitos, inclusive alguns hospitais particulares, para que a gente possa atender essas pessoas. Dentro dessa realidade, né, do distanciamento social, do isolamento, a gente ainda vê que muitas pessoas resistem, como o vereador acabou de falar aqui. É só a gente dar uma passadinha ali na rua Lúcio Malta, no centro da cidade, que a gente ainda vê muito movimento. Diante disso, uma das propostas colocadas aqui na Câmara Municipal foi a obrigatoriedade do uso de máscaras para as pessoas que saírem às ruas, frequentarem comércios. A ideia inicial era de que os próprios estabelecimentos ofertassem as máscaras para os cidadãos. Como é que o senhor vê essa obrigatoriedade, vereador? Na realidade é difícil, né, você votar um projeto agora obrigando o cidadão a ter que usar máscara, até mesmo o comércio ter que fornecer, porque nós estamos vendo aí a situação dos comerciantes, né, essa é a realidade. E você obrigar o cidadão a usar máscara hoje, ter uma que já não está tendo no mercado, a dificuldade é muito grande, né? E quando você vota algum projeto que se torna lei obrigando, né, primeiramente eu acho que o município tem que ver se tem essa estrutura para fornecer para as pessoas, né? Hoje o que a gente tem aqui na cidade são muitos desempregados, né, principalmente o pessoal, os ambulantes, né, as pessoas que trabalham por conta, né, pedreiro, servente, né, pintor, essas pessoas estão todas paradas, né? E aí você obrigar essas pessoas a ter uma máscara, e a gente fala muitas vezes assim, a máscara custa R$5, mas tem muitas pessoas que não têm. E não é o fato de ser uma máscara só, né? Tem máscara aí de TNT mesmo, né, que a recomendação é 2 horas só. Então, se você estiver andando aí o dia todo, quantas máscaras que você tem que usar para que ela possa fazer o efeito, né? Então, eu acho que votar um projeto desse agora, obrigando as pessoas a usar máscara, e se as pessoas que não usar tiver algum tipo de punição, seria muito incoerente da nossa parte, né? Por isso que, né, eu fui totalmente favorável à suspensão desse projeto, né, para que a gente possa amadurecer um pouco mais, conversar mais com as pessoas, com os comerciantes, para ver de que forma que a gente possa encaminhar isso, né? A gente sabe que a importância que agora das pessoas estar usando máscara, tudo mais, que esse já foi provado que é importante, mas também não podemos obrigar sem dar uma condições melhor para as pessoas. Vai muito também da questão da nossa consciência enquanto cidadão agora, lavar bem as mãos, fazer o uso do álcool em gel, da água com sabão, às vezes para você que está em casa e não tem o álcool, usar a máscara quando possível, vai muito da questão da nossa própria consciência. Sim, com certeza. Eu acho que, na realidade,
todo mundo está num barco só, né? Essa é a realidade. Cada um de nós tem que fazer um esforço o máximo para que a gente possa evitar, né? Você disse bem, muitas vezes a gente fala no álcool em gel, né? O sabão e a água também têm o mesmo efeito, né? Então, é as pessoas mesmo fazer sua higiene pessoal, usar máscara, né? Com isso, a gente vai quebrando essa corrente de transmissão do vírus e para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação, né? Agora, muita gente não pode ficar em casa, muita gente está na lista de trabalhos essenciais, como nós, jornalistas, que precisamos nos deslocar para vir ao trabalho. Muita gente usa o transporte coletivo, o transporte público municipal. O senhor está sempre à frente dessa questão do transporte aqui na nossa cidade. Como que tem andado isso, vereador? Porque é necessário ter cuidados especiais, é necessário que não tenha aglomeração. Como que a empresa concessionária e como que o poder público tem atuado efetivamente para que a gente possa evitar a contaminação no transporte público? Sim, no transporte está muito difícil, né? Porque alguns setores que estão abertos, o que está acontecendo, né? Esses dias, na semana passada, eu tive de manhã algumas linhas olhando, né? Vem muitas pessoas aglomeradas, né? Então, esse projeto de hoje, de obrigatoriedade de usar as máscaras, né, se dá nisso, né? Discutiu a questão dos passageiros de entrar nos ônibus, né? A gente conversou com a mobilidade urbana, né, teve reunião com a empresa, para a empresa fornecer máscara para todos os trabalhadores dela, né, mas a população, aquele que pega o ônibus, que precisa usar o ônibus, né, eu cheguei a pegar o ônibus em algumas linhas aí, eles estão entrando sem máscara, né, e não tem um controle, não tem como você ter um controle, né? Por mais que o motorista e o cobrador conversa, que dê ali uma orientação, mas as pessoas que vêm trabalhar e o transporte está bem reduzido, né, está aglomerando, né? Eu acho que assim, existe uma lei estadual que não pode andar ninguém em pé, mas está andando, né? E isso que a gente tem que analisar e ver, né? Vou dar um exemplo aqui, nós temos vários mercados aqui de várias redes aqui que são abertos, né? E as pessoas estão ficando muitas vezes até tarde no ponto, porque não tem ônibus, né? Veranejar mesmo, né? Tem um ônibus só. Né, e mexeu naquele horário do veranejão. Então, as pessoas estão tendo dificuldade para vir trabalhar. Né? Então, eu acho assim, a gente já cobrou da mobilidade urbana para que eles entrem em contato com a empresa, né, e linha que tem um ônibus só não tem como mexer. Né? Eu fico até admirado quando eu vi que várias linhas que tem um ônibus só mexeu no horário. Né? Então, assim, eu acho que essas linhas que tem um ônibus só, ela tem que manter aquele horário, porque as pessoas vêm trabalhar. Então, eu acho que é importante as pessoas ter esse conhecimento, né? Mas também, ao mesmo tempo, como que a gente vai aprovar uma lei obrigando essas pessoas que entram dentro do transporte público, que vêm trabalhar para usar máscara? Quem vai fiscalizar isso? Como que vai ser? Então, eu acho assim, é mais a consciência de cada um mesmo, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que discutir melhor para que a gente faça a coisa certa para não prejudicar a população também. Dentro dessa realidade do transporte tem mais uma coisa agravante, que é o aumento tarifário. A gente sabe que hoje muita gente passa dificuldade para conseguir pegar o ônibus mesmo, porque não é um valor tão acessível. E o aumento está para vir? A empresa, né, já protocolou na prefeitura, né, o pedido de aumento. Né, e assim, é importante, né, muitas vezes a gente frisa muito discutindo isso, né, que o aumento não é uma prerrogativa de vir para a Câmara Municipal, assim como muitos outros projetos, né, que o Executivo mandou para a Câmara Municipal, sendo que é prerrogativa do prefeito. Né? A gente até não entende por que disso tudo. Né? Esse aumento é prerrogativa do prefeito, não de trazer para a Câmara votar. Né? Agora, em relação à empresa, eu acho um absurdo. Né? Numa época dessa, onde os comerciantes estão tendo um grande prejuízo, as empresas estão fechando. Né? E a empresa aqui na cidade, que detém sozinho o monopólio por mais de 40 anos, né, coloca essa planilha pedindo aumento, né, numa época dessa. Né? Então, é assim, eu acho, e não existe outro caminho, certo? A gente sempre conversa, discute, ouve muita população e aqui na nossa cidade só vai melhorar o transporte o dia que tiver a quebra do monopólio. Né? Uma cidade de 230 mil habitantes, né? Você ficar refém de uma empresa só, né? Em várias cidades, que é até menor do que Jacareí, existe duas empresas. Né? E duas empresas, ela é boa para quê? É boa para a população, né? É boa para os trabalhadores. Né? O trabalhador hoje que sai do grupo Viação, ele não entra em lugar nenhum, porque todas as empresas que estão aqui é do grupo Viação, né? Que faz Santa Branca, que faz São José, Jacareí, o Intermunicipal. Então, fica ruim para os trabalhadores e para a população que não tem opção. Né? Então, eu acho que tem que começar a discutir, né? Tem que ter uma política voltada para isso, e aí sim a gente vai poder começar a encarar de fato aqui o transporte na nossa cidade. Mas se vier para a Câmara, né, eu já me posicionei, sou totalmente contra, né, eu acho um absurdo, espero que o prefeito Isaías vete isso aí, não mande para a Câmara e que ele mesmo já suspenda aí qualquer tipo de reajuste esse ano,
para que não prejudique ainda mais a população. Falando no prefeito Isaías, a gente tem visto várias medidas, né, de acordo com o governo de estado. O prefeito Isaías Santana tem seguido os decretos de quarentena indicados pelo governo estadual. Aqui em São José a gente viu uma situação, né, o prefeito da cidade vizinha São José dos Campos queria reabrir o comércio, enfim. Existe aí uma controvérsia entre poderes executivos das nossas cidades. Na sua opinião, vereador, como tem sido a ação do prefeito Isaías Santana aqui no nosso município, tentando aí conter, né, a propagação desse novo coronavírus? Olha, na realidade, eu acho que o posicionamento do prefeito em relação aqui à nossa cidade é um posicionamento positivo, né? Porque, na realidade, o que a gente viu agora, né, igual você falou, né, o prefeito do PSDB, o prefeito de Taubaté, soltando um decreto para abrir o comércio, existe o CODIVAP aqui na nossa região, né, a qual o prefeito Isaías, ele é o presidente, né, e ele se discute em relação a isso, né? Mas não sei se não saiu alinhado, né? Praticamente eles tiveram a reunião e já saíram da reunião com esse posicionamento do prefeito de São José de Taubaté, né? O prefeito Isaías, né, não soltou nenhum decreto aqui, né? Ele está obedecendo o decreto que vem do governo do estado, né? Portanto, que São José dos Campos e Taubaté, ontem saiu a decisão judicial, né, já embargou, né? E ali fica difícil, né, você fazer um projeto aqui agora para liberar os comércios, né, sendo que existe um decreto do governo estadual, né? Então, assim, não é nem o prefeito, né? Na realidade, a justiça já barrou. Então, ficou nessa situação. É claro que a gente sabe que aqui em Jacareí tem uma pressão, né, por parte dos comerciantes, com razão, porque a gente está vendo a dificuldade, né, em vários bairros aí que não está se abrindo o comércio, né, estão todos sofrendo com isso, mas ao mesmo tempo você faz um decreto reabrindo todos os comércios, a justiça com certeza vai barrar também igual barrou São José, né? Então eu acho que tem que se discutir bem isso aí, de que forma que vai reabrir ou não, né, para que também não sofra o que está sofrendo São José dos Campos. Eu cheguei a comentar, né, num vídeo que eu tinha, porque é o seguinte, se não barra o decreto do prefeito Felício e abre lá em São José, com certeza seria a favor de abrir aqui também, porque o que acontece? Se abre em São José o decreto, praticamente hoje 10% dos moradores de Jacareí trabalham em São José. Né? Esses moradores de Jacareí ia para São José para trabalhar e automaticamente vinha aqui para a nossa cidade. Né? Então eu acho assim que foi uma falta de diálogo entre os prefeitos, né, de fazer isso lá e aqui não. Né? Mas eu acho que tem que ter esse alinhamento entre eles, que são do mesmo partido, né, do PSDB. Né? Vereador, obrigada, viu, por participar desse primeiro Em Casa do Povo. Eu queria que o senhor desse um último recado para quem está assistindo a gente lá em casa. Queria mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né, e dizer para o pessoal, esse é o momento de ficar em casa, né, é a única maneira que a gente tem de coibir até que se saia um remédio aí, ou uma vacina, né, mas o pessoal respeitar a risca esse isolamento social, que ainda é o melhor remédio, e a gente, enquanto vereador, votar os projetos aqui que possa estar ajudando as famílias que tanto necessitam e que tanto precisam nesse momento. Obrigada, vereador. É isso, então, dado o recado aqui do Paulinho dos Condutores. Lembrando que, se você puder, fique em casa, lave bem as mãos e cuide-se bem. A gente se vê em breve no próximo Em Casa do Povo.